Você comete um erro fatal todos os dias. Um erro tão sutil que você provavelmente o chama de personalidade. Você acha que reagir, levantar a voz ou sentir raiva de uma injustiça é uma demonstração de força. Você acredita que se importar intensamente mostra que você tem princípios. Essa é a maior mentira que já contaram à mente masculina. A verdade? Cada vez que você reage emocionalmente a um estímulo externo, você está entregando o controle da sua vida para outra pessoa. Você se torna um fantoche. Alguém puxa a corda da ofensa e você dança a dança da raiva. Hoje, nós vamos destruir essa fraqueza. Vou te mostrar o que apenas uma fração ínfima dos homens entende sobre a verdadeira calma. Não estou falando de ser pacífico ou fraco. Estou falando de uma tranquilidade tão fria e calculada que se torna perigosa. Você está prestes a descobrir como treinar o seu espírito para ser uma muralha impenetrável. Se você está pronto para deixar a mediocridade emocional para trás, escreva nos comentários agora mesmo: Eu assumo o controle. E ouça com extrema atenção. O homem moderno vive sob um cerco psicológico constante. Nunca antes na história fomos tão bombardeados. Notificações no celular a cada 5 minutos. Pressão financeira esmagadora. Demandas de relacionamentos que parecem impossíveis de satisfazer. A sociedade moderna não quer que você seja forte. Ela lucra com a sua ansiedade. Ela te ensina duas opções falhas. A primeira, engolir tudo, suprimir suas emoções até criar uma úlcera ou ter um colapso. A segunda, explodir, ser o cara reativo, o cara que perde a cabeça e, consequentemente, perde o respeito de todos ao redor. Nenhuma dessas opções serve para um homem que busca a grandeza. O que falta é a ponte entre sentir a pressão e não ser dobrado por ela. É aqui que entra o código dos antigos estrategistas, adaptado para o nosso campo de batalha moderno. A verdadeira resiliência não significa não sentir nada. Significa sentir tudo, observar a emoção e decidir, com frieza cirúrgica, que aquela emoção não vai ditar a sua próxima ação. Esse é o ponto de virada. É a diferença entre o amador que se afoga na tempestade e o capitão que usa o vento forte para acelerar o próprio barco. O seu treinamento começa exatamente agora. A ilusão do controle absoluto. A maior fonte da sua ansiedade diária nasce de uma matemática distorcida. Você gasta 99% da sua energia tentando modificar realidades que pertencem ao mundo externo. O trânsito engarrafado, a opinião irracional do seu chefe, a atitude fria da sua parceira, a flutuação da economia. Preste atenção nisso. Tentar controlar o incontrolável é a definição clínica do esgotamento masculino. O homem de elite opera de maneira diferente. Ele desenha uma linha clara e brutal na areia. De um lado, o mundo. Do outro, a mente dele. Você só tem poder absoluto sobre três coisas: seus pensamentos, suas escolhas e suas ações. Todo o resto é ruído. Imagine um general no campo de batalha tentando controlar a chuva em vez de preparar as botas dos seus soldados. É exatamente isso que você faz quando se enfurece com a atitude alheia. Aceite o fato de que as pessoas vão falhar com você. O mundo será caótico. A sua única missão não é domar a tempestade lá fora, mas construir um abrigo indestrutível do lado de dentro. Solte o que não é seu. Essa é a primeira lei da calma inabalável. A anatomia da reatividade. Como seu cérebro te sabota. Quando alguém te ofende, uma química venenosa inunda sua corrente sanguínea em questão de milissegundos. Seu coração acelera, sua respiração encurta. O homem comum cede a esse instinto animal. Ele reage na mesma moeda, ele se rebaixa ao nível do agressor. Mas aqui está o segredo que separa a elite da massa. A raiva não é uma ação, é uma reação primitiva. Quando você responde imediatamente a um insulto, você valida a realidade da outra pessoa. Você diz a ela: sim, suas palavras têm poder sobre mim. Você entrega o controle remoto do seu humor nas mãos de um estranho, de um tolo ou de um inimigo. Por que você faria isso?
O homem forte entende que a reatividade é uma demonstração de fraqueza, mascarada de agressividade. Da próxima vez que o sangue subir a cabeça, visualize isso como um teste. O universo está te testando para ver se você ainda é escravo da sua biologia. Recuse o teste. Mantenha o semblante inalterado. Aquele que não pode ser provocado, não pode ser dominado. O espaço entre o estímulo e a resposta. Existe uma fração de segundo mágica, um espaço de tempo invisível entre o momento em que algo de ruim acontece e o momento em que você reage. A maioria dos homens passa a vida inteira sem perceber que esse espaço existe. Eles operam no piloto automático. Acontece algo negativo, eles explodem. Acontece algo frustrante, eles desanimam. Mas é exatamente dentro desse milissegundo de pausa que reside a sua liberdade absoluta. Treinar a sua mente significa expandir esse espaço. Quando receber um e-mail agressivo, não responda em 5 segundos. Respire. Deixe a emoção queimar por dentro, sem permitir que ela mova um único músculo do seu rosto. Observe a emoção como se ela fosse um convidado indesejado na sua casa. Você não precisa expulsá-la aos gritos, basta não oferecer a ela uma cadeira para sentar. Ao dominar a arte da pausa, você para de reagir às provocações e passa a responder com estratégia. Uma resposta calculada destrói qualquer ataque impulsivo. O mito do homem durão. A sociedade confunde frieza com força. Disseram a você que o homem forte não sente dor, não sente medo, não sente tristeza. Isso não é ser forte. Isso é ser um sociopata ou um mentiroso. O homem que reprime suas emoções para parecer um pilar de concreto está, na verdade, apodrecendo por dentro. A pressão acumula até que a represa estoure. O verdadeiro domínio emocional, a verdadeira postura estoica, não exige que você mate seus sentimentos. Exige que você não seja escravizado por eles. Você pode sentir um medo aterrorizante diante de um risco financeiro. A diferença é que o medo não toma as decisões por você. Você sente o medo, você o reconhece e você assina o contrato mesmo assim porque a lógica ditou que era o certo. A calma não é a ausência de tempestade emocional. É a capacidade de navegar através dessa tempestade com as mãos firmes no leme. Pare de tentar ser de pedra. Seja como a água, flexível para se adaptar à forma do recipiente, mas pesado o suficiente para destruir barragens quando focada em uma única direção. A reconfiguração do desrespeito. Como lidar com a ofensa? Mais cedo ou mais tarde, você será desrespeitado. Alguém vai duvidar da sua capacidade, criticar seu trabalho ou tentar te humilhar. A reação padrão do homem frágil é o ego ferido. Ele entra em uma guerra de palavras para provar seu valor. Pare e pense. Se alguém te chama de um objeto inanimado, você não fica ofendido, porque sabe que é mentira. Se alguém critica um defeito que você realmente tem, por que ficar ofendido com a verdade? A ofensa só machuca quando você permite que ela perfure a sua armadura psicológica. Entenda o seguinte: o que as pessoas dizem sobre você é um reflexo exato das batalhas internas delas, não do seu valor. Aquele que tenta diminuir você está secretamente revelando as próprias inseguranças. Quando você compreende essa dinâmica, a ofensa perde todo o veneno. Ela se torna apenas um barulho. O silêncio, acompanhado de um leve sorriso de indiferença, é a resposta mais devastadora que você pode dar a quem tenta te desrespeitar. Você não apenas os desarma, você os desestabiliza. A economia de energia mental. Pense na sua atenção como o ativo financeiro mais valioso que você possui. A cada manhã, você recebe um número limitado de moedas de foco e energia. Onde você as está gastando? A maioria dos homens acorda e já joga 10 moedas lendo notícias trágicas que não podem mudar. Jogam mais 20 moedas discutindo política com estranhos na internet. Gastam 40 moedas remoendo uma conversa estranha com o chefe. Quando chega o momento de investir energia no próprio corpo, nos próprios projetos, na construção do próprio império, a conta está zerada.
Eles estão falidos mentalmente. A calma constante requer uma avareza brutal em relação à sua atenção. Você precisa se tornar extremamente mesquinho com o que tem o direito de te incomodar. Se um problema não vai importar daqui a 5 anos, não gaste mais do que 5 minutos se preocupando com ele. Audite a sua energia de forma implacável. Corte relações com o drama alheio. O seu foco deve ser um feixe de luz concentrado apenas no que faz você avançar. A desintoxicação de expectativas. A raiz de quase toda frustração humana é o choque violento entre o que você esperava que acontecesse e o que realmente aconteceu. Você espera que seu colega de trabalho seja eficiente. Ele erra. Você se irrita. Você espera que sua esposa concorde com você. Ela discorda. Você briga. Você criou um contrato imaginário na sua mente, não avisou a outra pessoa e agora está furioso porque ela quebrou as regras. Isso é imaturidade tática. O homem que treina sua mente para a serenidade opera com a aceitação radical da falha humana. Ele não espera a perfeição, ele prevê o caos. Antes de um grande evento, ele mentaliza o que pode dar errado, não por pessimismo, mas por preparação. Se a traição acontecer, se o fracasso vier, ele já lutou essa batalha na própria mente. Ele não é pego de surpresa. A surpresa é a mãe do pânico. Quando você zera as suas expectativas irracionais sobre o mundo e passa a exigir grandeza apenas de si mesmo, a sua vida ganha uma leveza e um poder absurdos. O poder destrutivo do silêncio. O homem contemporâneo tem um medo crônico do silêncio. Ele fala demais. Ele explica demais. Quando comete um erro, ele cria dezenas de justificativas. Quando entra em uma negociação, ele preenche os vazios da conversa com palavras inúteis, por puro nervosismo. A tagarelice é a bandeira branca da insegurança. Aquele que domina as próprias emoções usa o silêncio como uma arma tática. Quando você é confrontado com uma pergunta agressiva, experimente não responder imediatamente. Olhe nos olhos da pessoa por 3 longos segundos, em silêncio absoluto. A pressão psicológica que isso cria é esmagadora. A pessoa tenderá a recuar, a se explicar ou a revelar suas verdadeiras intenções. O silêncio projeta confiança. Ele diz ao mundo que você não está com pressa de agradar, que você não precisa da aprovação externa para validar sua existência. Falar menos guarda energia, oculta suas fraquezas e amplifica o peso de cada palavra que você decide pronunciar. Haja mais. Fale o mínimo estritamente necessário. A dieta da informação. O caos digital está devorando a sua mente. Você consome milhares de opiniões, vídeos curtos e manchetes sensacionalistas a cada 24 horas. Seu cérebro não evoluiu para processar a tragédia do mundo inteiro simultaneamente. O resultado direto dessa hiperestimulação é uma ansiedade crônica e a incapacidade de manter o foco em uma única tarefa por mais de 10 minutos. Se você quer ter a tranquilidade de um mestre, você precisa iniciar uma restrição severa de estímulos inúteis. Pare de abrir as redes sociais assim que abre os olhos pela manhã. A primeira hora do seu dia deve ser sagrada, dedicada apenas aos seus pensamentos e às suas metas. A informação de baixa qualidade é como fast food para a mente. Ela te deixa letárgico, inflamado e reativo. Alimente o seu cérebro apenas com o que o torna mais inteligente, mais forte ou mais rico. Desinstale aplicativos que roubam o seu tempo. Silencie grupos que só transmitem negatividade. A paz interior exige que você feche as portas do seu castelo mental para o lixo do mundo moderno. A exposição voluntária ao desconforto. Treinando com o pequeno. Você não constrói um caráter inabalável lendo sobre ele no conforto do seu sofá. A resistência mental é um músculo, e músculos só crescem quando são submetidos a microlesões. Se você quer manter a calma na verdadeira tormenta, precisa se treinar nas pequenas adversidades diárias. Tome banhos completamente gelados. Eles forçam o seu corpo a entrar em pânico e obrigam a sua mente a retomar o controle da respiração.
Escolha a fila mais longa do mercado e não pegue o celular enquanto espera. Fique ali, apenas existindo no tédio. Faça jejum de 24 horas de vez em quando, apenas para provar ao seu corpo que o seu cérebro é quem dita as ordens. Quando você introduz o desconforto de propósito, você remove o medo que ele causa. O homem que escolhe sofrer de forma calculada na paz torna-se indestrutível durante a guerra. Você constrói uma reserva de disciplina tão vasta que, quando o estresse real bater à sua porta, ele parecerá apenas um aquecimento. O efeito observador. O distanciamento estratégico da própria dor. Um dos conceitos mais avançados de controle psicológico é a habilidade de sair do próprio corpo mentalmente. Quando você está submerso em uma emoção forte, digamos, uma angústia financeira severa, você se funde a ela. Você diz, eu estou desesperado. Essa é uma falha de identidade. Você não é a emoção. A emoção é apenas um estado climático passando pela sua mente. O homem de poder pratica a dissociação tática. Em vez de dizer que está desesperado, ele pensa, minha mente está experimentando sintomas de ansiedade devido a um problema de fluxo de caixa. Percebe a diferença de poder? Você deixa de ser a vítima se afogando e passa a ser o cientista observando a tempestade de um local seguro. Ao nomear a emoção e separá-la de quem você corta o suprimento de sangue dela. Ela perde a urgência. O problema continua existindo e você vai resolvê-lo, mas a carga dramática desaparece. O desespero vira apenas um quebra-cabeça matemático. A ancoragem emocional, criando o seu centro de gravidade. A maioria dos homens é como uma folha seca ao vento. Se recebem um elogio, o humor sobe até as nuvens. Se tomam uma crítica, caem na depressão profunda. Eles dependem de validação externa para definir a própria temperatura emocional. O treinamento da sua mente exige que você crie um núcleo pesado e inflexível dentro de si. A sua bússola não pode apontar para a opinião das mulheres, dos amigos ou da sociedade. A sua âncora deve estar fincada nos seus valores inegociáveis. Quem é você quando ninguém está olhando? Quais são as 3 coisas pelas quais você morreria? Quando você descobre o seu propósito central, seja ele construir o seu legado, proteger sua família ou alcançar a excelência na sua arte, as flutuações do dia a dia perdem a importância. Um homem ancorado não se importa com a chuva fina das fofocas ou com a tempestade dos contratempos. Ele tem um destino. E, enquanto o navio estiver na rota certa, as ondas batendo no casco são apenas parte da viagem. A futilidade do debate. Vencendo através da não participação. O ego masculino adora ter razão. Nós somos condicionados a entrar em debates exaustivos para provar que a nossa visão de mundo é a superior. Mas preste atenção na realidade crua. Você nunca, em nenhum momento da sua vida, mudou a crença profunda de um ignorante através de um debate lógico. A lógica não penetra a barreira do preconceito emocional. Tentar convencer os outros é desperdiçar sua vida em batalhas inúteis. O homem que possui verdadeiro controle sobre si não entra na arena para brigar com porcos. Ele sabe que ambos sairão sujos, mas o porco vai gostar. Quando alguém vier com um argumento provocativo ou uma opinião completamente falha, simplesmente acene com a cabeça, diga que é um ponto de vista interessante e mude de assunto. Ou simplesmente se afaste. Não tente corrigir o mundo. Deixe que a realidade puna os ignorantes. A sua energia deve ser guardada para as raras pessoas que merecem a sua sabedoria. A vitória real não é ganhar a discussão, é não precisar entrar nela. Amor fati. Abrace o destino com violência. A mentalidade das massas é resistir ao que já aconteceu. Eles choram sobre o leite derramado. Eles dizem, por que isso tinha que acontecer comigo? Isso não é justo. Preste atenção. O universo não liga para o seu conceito de justiça. A chuva cai sobre o justo e o injusto. A rejeição de um fato passado não altera esse fato, apenas multiplica o seu sofrimento. A estratégia de elite é o amor fati. Amar o destino. Não importa se você perdeu o emprego, se a empresa faliu ou se o relacionamento acabou.
O homem forte não apenas aceita o golpe de cabeça erguida, ele sorri para ele. Ele diz: "Que bom que isso aconteceu. Isso é material para minha forja. Isso vai me ensinar o que eu precisava aprender." Quando você transforma cada obstáculo em uma vantagem estratégica, você se torna impossível de ser derrotado. O inimigo atira um pedregulho no seu caminho. Você usa o pedregulho como degrau para subir mais alto. Transforme o veneno na sua cura. Essa é a alquimia mental suprema. A rotina como escudo de ferro. A motivação é uma emoção traiçoeira. Ela visita você em um dia ensolarado, faz você se sentir capaz de dominar o mundo e desaparece em dias de chuva, deixando você paralisado. Confiar na motivação para agir é o caminho rápido para o fracasso. A tranquilidade mental não nasce da inspiração espontânea, nasce da repetição mecânica. A disciplina liberta. Quando você tem uma rotina matinal inflexível, você elimina a necessidade de tomar decisões nas primeiras horas do dia. Acordar no mesmo horário, treinar o corpo, planejar o trabalho. Tudo isso não é punição, é arquitetura de segurança. O caos diário vai tentar quebrar o seu ritmo, mas a sua rotina funciona como um exoesqueleto de ferro. Mesmo nos dias em que a sua mente estiver fraca, triste ou ansiosa, o seu corpo saberá exatamente o que fazer, porque a disciplina tomou o volante. Crie um sistema para a sua vida que dependa 0% da sua vontade momentânea. A constância fria e calculada sempre esmaga a genialidade indisciplinada. A armadilha do ego. Por que o orgulho te faz sofrer? Entenda a diferença crítica entre respeito próprio e ego. Respeito próprio é a clareza silenciosa do seu próprio valor. O ego é a necessidade barulhenta de que todos reconheçam esse valor. É o ego que faz você se sentir diminuído quando alguém não te elogia. É o ego que te empurra para gastos financeiros absurdos apenas para impressionar pessoas que não importam. Acalmar a mente exige que você mate o próprio ego diariamente. Seja implacável consigo mesmo na identificação das suas falhas. O homem com o ego inflado é frágil. Qualquer alfinete o faz estourar. O homem que conhece os próprios defeitos, que ri das próprias limitações e que não leva a própria imagem tão a sério, se torna à prova de balas. Se você não esconde as suas fraquezas de si mesmo, ninguém poderá usá-las contra você. A verdadeira grandeza reside na humildade brutal de reconhecer que você tem muito a aprender, combinada com a confiança letal de que você tem a capacidade de aprender qualquer coisa. A perspectiva da morte. A brevidade absoluta da vida. A maior ferramenta para o controle emocional não é uma técnica de respiração, é uma lembrança constante do fim. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. O homem fraco foge dessa realidade. O estoico carrega essa verdade no bolso de frente. Imagine que amanhã você não vai acordar. Agora, aplique essa métrica aos seus problemas de hoje. Aquele comentário maldoso no trabalho ainda tem importância? O arranhão no seu carro merece a sua fúria descontrolada? A raiva que você guarda daquele antigo amigo ainda faz sentido? A consciência da morte destrói instantaneamente as preocupações medíocres. Ela atua como um filtro purificador para a sua mente, separando o essencial da absoluta perda de tempo. Quando você vive com a consciência fria de que o seu tempo está se esgotando gota a gota, você não se dá ao luxo de gastar horas em estado de estresse inútil. Você foca na ação imediata. Você perdoa rápido, age rápido e avança rápido. A empatia tática e a frieza. Como ver os outros? Uma das maneiras mais rápidas de se manter calmo diante da ofensa constante do mundo é mudar a lente pela qual você enxerga as outras pessoas. A maior parte da humanidade caminha pela vida dormindo. Eles são prisioneiros dos próprios traumas infantis, das suas dívidas, dos seus medos irracionais. Quando o motorista ao lado corta a sua frente xingando, ele não está te atacando de forma racional. Ele está exteriorizando a própria miséria interna. Entender isso é praticar a empatia tática. Você não faz isso para ser carinhoso ou compreensivo no sentido passivo. Você faz isso porque lhe dá vantagem estratégica. Quando você percebe que a outra pessoa está agindo movida pelo caos emocional,
Você para de levar a ação dela para o lado pessoal. Você passa a enxergá-la não como uma ameaça, mas como uma força da natureza defeituosa. Você se zanga com um cachorro latindo atrás de um portão? Não. Você entende que é a natureza dele. Aplique a mesma lógica aos tolos. A forja da cidadela interior, o seu castelo mental. Os antigos estrategistas falavam muito sobre a cidadela interior, um santuário dentro da mente onde absolutamente nada do mundo externo pode entrar sem a sua permissão. Não importa se você está no meio de um engarrafamento caótico, no tribunal enfrentando uma injustiça ou ouvindo gritos em casa. Você deve ser capaz de fechar os olhos por um segundo e recuar para dentro da sua própria fortaleza. Dentro desse espaço impera o silêncio absoluto e a ordem. Nenhum chefe grita lá dentro. Nenhuma conta a pagar existe lá dentro. É a sua zona zero de controle. Você treina a construção desse castelo através da meditação diária, da introspecção e do silêncio. Quanto mais você visita essa cidadela durante os momentos de paz, mais rápido você consegue acessar a segurança dela durante a guerra. A verdadeira resiliência masculina se define por quão rápido você consegue voltar ao seu centro de poder e observar o mundo exterior desmoronar sem mover um músculo facial. O teste definitivo. Aplicando o conhecimento na crise real. O que discutimos até agora não é filosofia de biblioteca, é preparação para o combate real da vida. Toda teoria perde valor se no dia em que o caos absoluto bater à sua porta, você esquecer tudo e voltar a ser guiado pelo medo primitivo. Haverá um dia negro, uma crise financeira brutal, um problema de saúde, uma perda devastadora. Esse dia é o seu exame final. É o momento em que a vida olha nos seus olhos e pergunta: de que material você é feito? Será o momento em que todos ao seu redor entrarão em pânico absoluto. Eles vão chorar, culpar a Deus e pedir ajuda. Eles olharão para você. E o que eles precisam ver não é mais emoção descontrolada. Eles precisam ver um homem frio, calculista, que respira devagar e que tem um plano. Essa é a marca registrada do homem de elite. A sua calma, em meio ao pânico alheio, será a sua assinatura. Treine a sua mente no tempo de paz, para que você seja a rocha inabalável durante o tempo de guerra. O controle emocional não é um traço com o qual você nasce. É um império que você constrói com as próprias mãos, através do esforço diário, brutal e consciente. Hoje, você teve acesso à planta desse império. A diferença entre você e a massa de homens fracos lá fora é que agora você não tem a desculpa da ignorância. A calma absoluta é a arma mais destrutiva que você pode empunhar contra um mundo projetado para te desequilibrar. Aquele que domina as próprias paixões é muito mais poderoso do que aquele que domina 1000 homens em uma batalha. Guarde essa força, pratique a pausa, audite a sua energia de forma implacável e construa a sua cidadela interior. O mundo exige um homem inabalável e é o seu dever se tornar um. Agradeço por estar aqui e se provar parte do 1% que não desiste na primeira dificuldade mental. Inscreva-se para não perder o arsenal psicológico dos próximos vídeos. E comente a resposta para a seguinte pergunta: qual foi a situação dessa semana em que o seu silêncio seria mais letal do que a sua raiva? Até o próximo embate.